São Tomé e Príncipe, um paraíso na linha do Equador. O segundo país mais pequeno de África é constituído por 2 ilhas e 16 ilhéus. O arquipélago é de origem vulcânica, por isso o seu relevo é muito acidentado. O clima é equatorial, quente e úmido, com temperaturas médias anuais não inferiores a 21 graus e nunca superiores a 29 graus centígrados. As praias são de areias douradas e águas quentes e transparentes. A vegetação é do tipo floresta tropical. No país existem muitas variedades de flores, entre elas as famosas rosas de porcelana e tantas outras espalhadas por todo o lado. Nas matas do São Tomé e Príncipe existem também muitas aves e plantas que são endémicas do país. Basta subir um pouco as montanhas para as encontrar. As ilhas possuem apenas 2 estações do ano. A chuvosa e quente dura 9 meses e a seca e quente que vai de junho a setembro. O país é essencialmente agrícola e até hoje a sua economia é fruto do que de bom se faz nas grandes plantações. O cacau, cuja cultura foi introduzida no século XIX, continua a ser o principal produto de exportação. O café posiciona-se como a segunda fonte de rendimento das ilhas. Produzido nas roças, é bem servido, quente e puro. Do coqueiro, os são-tomenses tiram o coco e, quando ainda verde, contém mais água que serve para refrescar o calor das ilhas. Você come de coco, bebe de água. As tartarugas marinhas são de várias espécies. Estas são as de carapaça, as mais abundantes nas ilhas. A pesca é ainda artesanal, mas suficiente para abastecer o mercado interno. O mar do país é rico em cardumes. A horticultura ocupa um lugar de destaque no dia a dia dos são-tomenses. O solo é fértil e ajuda bastante. Até hoje, tudo leva a crer que as ilhas de São Tomé e Príncipe eram inabitadas quando chegaram os primeiros portugueses em 1470. A história do país encontra-se aqui na antiga fortaleza de São Sebastião, hoje Museu Nacional. A independência do país foi proclamada em 12 de julho de 1975, uma transição pacífica do poder de Portugal para os primeiros governantes de São Tomé e Príncipe. Depois de 15 anos de regime de partido único, o país enverdou agora pela via da democracia semipresidencialista. A cidade de São Tomé acorda muito cedo e com ela a sua gente hospitaleira e afável rumo aos afazeres do dia a dia. Nos subúrbios,
onde subsistem muitas casas tradicionais de pavo e vapregá, predomina o antigo hábito de vida ao ar livre. Estas fotografias mostram a forma tradicional de vestir em São Tomé e Príncipe. O Alto de Floripes é uma história centenária, hoje já só representada no Minho, em Portugal, e na Ilha do Príncipe. Aliás, o povo das ilhas mantém a sua cultura própria, que muitas vezes é representada em diversas obras de arte, como a escultura, pintura e o artesanato. O bambu é a principal matéria-prima do artesanato santomense. Ele é transformado em diversos objetos, como estes, que podem ser adquiridos aqui, neste centro artesanal. Um dos ritmos mais quentes da ilha de São Tomé chama-se cuita, uma dança tradicional muito apreciada. Este é o socopé e, como o próprio nome indica, dança-se só com os pés. E o grupo é o mais antigo, além da Estrela de Santana. Na Ilha do Príncipe, a dança mais conhecida é a Deixa, uma história de inúmeros amores do Sr. Pereira. Fala certo na boa de flapa, semeca boca, flaco alumado. E este é o ritmo das festas noturnas, a chamada Rumba de São Tomé. Fala certo na boa de flapa, semeca boca, flaco alumado. Tudo fala certo. As tradições culturais associadas à beleza natural das ilhas abrem as portas para que o arquipélago se torne num destino turístico. O turismo é já uma aposta das autoridades para o futuro de São Tomé e Príncipe. No país, existem vários estabelecimentos hoteleiros com capacidade para o acolhimento dos mais requintados turistas. A cozinha santomense é uma das mais demoradas do mundo. Tudo é feito leve-leve, a maneira do povo das ilhas dizer devagar, devagarinho. O calulu é o prato mais famoso, mas existem muitos outros, como o molho no fogo, que é do Príncipe. Se quiser visitar algum ponto deste lindo arquipélago banhado por águas do Atlântico,
Consulte a TAP Air Portugal. Terá uma viagem tranquila e agradável. Já perto do destino, os senhores passageiros receberão a bordo um impresso de controle de entrada em São Tomé, que deverão preencher e juntar aos vossos passaportes. Em São Tomé, há onde encontrar uma sala de chegada com algumas limitações, onde se processa o controle de passaportes e a aquisição ou verificação do visto de entrada. Na mesma sala, os senhores passageiros deverão apresentar os vossos certificados de vacina para depois passar à recolha de bagagens. Finalmente, sucede-se o controlo alfandegário da bagagem e a saída sempre algo congestionada. A TAP Air Portugal deseja-vos uma boa estadia e lembra a necessidade de assegurar a confirmação das reservas de regresso até 72 horas antes do voo de saída. Bem-vindos a São Tomé e Príncipe. Príncipe é a segunda ilha que compõe o arquipélago de São Tomé e Príncipe. Distam uma da outra 150 quilômetros, 40 minutos de voo a bordo de um Fokker. Origem vulcânica, coberto de densa vegetação. 6.000 habitantes, povo afável e acolhedor. A Ilha do Príncipe foi achada deserta pelos navegadores portugueses em 1471. Vieram sobre as águas, de aventura em aventura, de perigo em perigo. Mandados por infante Dom Henrique, encontraram a Ilha do Príncipe, bocado do paraíso arrancado, que Deus deixou assim no Golfo da Guiné, Príncipe, ilha maravilhosa, terra de gente gentil. A Ilha do Príncipe, em pleno Equador, calmamente ancorada a 300 quilômetros do continente africano, é um autêntico oásis, mas não passa disso. Príncipe é, sem dúvida, uma das maravilhas do mundo, um dos recantos mais preciosos, porventura, um dos mais fascinantes e mais belos que Deus desenhou sobre a Terra. De natureza vulcânica, a ilha é muito acidentada, com relevo vigoroso. O esqueleto é basáltico. A costa é muito recortada, com uma principal baía, a de Santo Antônio, onde fica a cidade do mesmo nome. Espalhados aqui e ali, existem ilhéus e massas rochosas. Entre eles, destacam-se o Ilhéu Bombom, a norte, e ao sul, o Ilhéu Caroço, também conhecido por boné de jockey, pelo formato que apresenta. O clima é equatorial, com temperaturas médias anuais sempre elevadas e chuvas abundantes, sobretudo na zona sul montanhosa. Em consequência deste clima quente e úmido, uma vegetação densa cobre toda a ilha. Seja qual for o período do ano, ela apresenta-se como um maciço espesso de vegetação que inesperadamente emerge do oceano. Não há o mais pequeno cantinho da ilha que não esteja revestido do manto vegetal. Quando nos é dado o ensejo de percorrer a Ilha do Príncipe, encontram-se locais
que são pequenos paraísos desconhecidos. Um deles é o precipício do Belmonte. Do cimo dos seus 180 metros, tem-se um panorama impressionante. Embora fora da cidade, no interior da ilha e em zona de acesso difícil, é bastante frequentado. Os turistas não resistem à tentação da paisagem e não se cansam de fotografar. A caminho do precipício, encontram-se roças, onde o passado marca a sua presença. Infelizmente, a arquitetura da época colonial está desprezada e em decadência. Em decadência está igualmente a economia da ilha. Príncipe não produz ouro nem diamantes, mas tem um sonho: transformar a sua beleza natural em fonte de divisas. De facto, Príncipe é um dos únicos sítios onde ainda se pode sonhar. Há 3 anos, este complexo hoteleiro do Ilhéu Bombom não existia. Aqui só havia coqueiros e plantas trepadeiras. Hoje, bangalôs com ar-condicionado, restaurantes, piscinas e locais de entretenimento mudaram a sua fisionomia. Bombom Resort Hotel é o maior projeto no campo turístico levado a cabo na Ilha do Príncipe. O multimilionário sul-africano Ellinger fez com a força do dinheiro o que o governo santomense nunca foi capaz de fazer. É uma construção típica e quase única no mundo. Há um casamento perfeito entre o moderno e o tradicional. De fora, cada um desses chalés, feito de bambu, dá uma sensação de uma cabana, mas por dentro o ambiente é outro. Quartos com casa de banho privativa, sala de estar com televisor, capaz de captar 6 canais diferentes. O restaurante à beira-mar está recheado de obras de artesanato local e filipino. Pessoal atencioso serve ao cliente iguarias das mais diversas origens. Ellinger, o proprietário do complexo Bombom, manifesta uma forte paixão pela natureza e tomou as suas medidas protecionistas. Por um lado, proibiu o corte de árvores e a pesca na área circundante. Por outro, mandou cultivar grande variedade de flores e plantas raras em outros países. O empreendimento fica fora da cidade. A via de acesso por terra não é das melhores. A estrada é lamacenta e escorregadia. O trajeto é duro, exigindo um carro apropriado. Mas para marcar a diferença e manter o clima de sossego, Ellinger prefere manter este estado de coisas.
percorrendo a floresta densa, até custa acreditar que se vai dar a um mundo novo. Acima de tudo, Bombom oferece a quem chega uma deliciosa e inesquecível imagem de bem-estar. Pratica-se aqui um turismo de luxo. Uma diária custa $400. Para quem queira visitar, são $25. A Ilha do Príncipe tem excelentes condições para o turismo, mas há muito ainda que fazer. Este pequeno paraíso começou a fazer parte do mundo moderno no século XVI, após a sua descoberta pelos portugueses. O padrão que assinala o descobrimento encontra-se num ilhéu, à porta da cidade. O tamanho não ultrapassa os 3 metros e simboliza a ordem de Cristo e a proeza dos portugueses no imenso mar. Nestas encostas, havia uma fortaleza mandada construir no século XVII para proteger a ilha de piratarias. Ruínas daquela fortaleza existem até hoje. Durante 5 séculos, os portugueses dominaram a ilha, construíram casas e edificaram a cidade. Como sempre sucedeu ao longo da história, esta presença deixou marcas indeléveis. O resultado final é uma curiosa combinação de estratos culturais que foram se sedimentando com o tempo. Um dos testemunhos desse fenômeno é o São Lourenço do Príncipe, uma tradição de origem lusa e que se transmite de geração em geração. Na fama, alcançaremos a vitória. Valerá este lado, amigos e companheiros! Eis aí a nossa fronteira, os cristãos inimigos! Devemos mostrar a esses pérfidos o valor do nosso alfeiro, também das nossas luzidas armas, para dar o exemplo mais brilhante ao mundo. 40 figurantes, divididos em 2 cortes, lutam pelo mesmo trono. Ainda que a luz do inferno se vá sumir, eu mesmo lá irei buscá-lo. A fase mais próspera da história do príncipe culminou com a transferência da capital do país para Santo Antônio durante 100 anos. Um dos edifícios sugestivos desse passado é a Torre do Relógio, com 10 metros, construído no início do século XIX. O dízimo dos produtos de exportação e comércio era reservado ao príncipe real Dom João II, filho de Dom Afonso V e Dona Maria de Lencastre. A partir de então, a ilha foi batizada Ilha do Príncipe. A ilha identifica-se com o Pico Papagaio, por ser visto de qualquer ponto e a qualquer hora. Além das praias, pode-se praticar o turismo de montanha. Por isso, 15 jovens, incluindo a equipa da TVS, decidiram escalar o pico com a sua visão misteriosa. Partimos da cidade de Santo Antônio precisamente às 8 horas. Uns já lá tinham ido várias vezes. A grande maioria ia pela primeira vez. Toyota levou-nos até Porto Real, uma empresa agrícola em decadência. Ilusoriamente, o pico parece mais perto. Ficamos de frente a um antigo hospital, patrimônio colonial abandonado. Daqui para frente, o carro não vai mais.
Pusemos a carga às costas e iniciamos a marcha. Era o princípio do princípio. Ao longo da caminhada, estivemos em contato permanente com uma floresta viva, exuberante e extremamente verde. A fauna é pobre em espécies selvagens. Contam-se apenas algumas aves, sendo a mais característica o papagaio. Fizemos uma primeira paragem no quintal do Pico, antiga roça colonial, onde a mata está a reconquistar os seus direitos. O repouso foi curto, 5 minutos, o tempo suficiente para beber água e respirar fundo. Dali, levamos lenha para cozinhar, lá em cima, no pico. Depois de um certo tempo, quando o cavalete se tornou mais íngreme, o cansaço apoderou-se dos jovens. Os passos encurtaram e as conversas foram substituídas pelo arfar dos pulmões.